Embora a guerra tenha terminado há décadas, as coisas que deixou para trás continuam a aparecer. Algumas foram descobertas por acaso, outras permaneceram escondidas em silêncio, intactas. O que foi encontrado depois do conflito nem sempre foram armas ou documentos. Em muitos casos, eram espaços ocultos, objetos enterrados ou quartos trancados com chave que ninguém tinha voltado a pisar. Cada achado revelava uma parte do sistema que funcionou em toda a escala, do industrial ao simbólico. Nada foi deixado ao acaso. Cada canto construído pelo regime tinha um propósito. Alguns foram fáceis de entender, outros, mesmo hoje, continuam sem explicação. O inquietante não era apenas o que se encontrou, mas como e onde estava guardado. Câmaras subterrâneas, laboratórios fechados, salas de vigilância camufladas. Tudo fazia parte de algo que não terminou em 1945. Só mudou de forma. Até onde chegou o regime nazista para esconder seus segredos mais turvos? Durante uns trabalhos de reparação na parte mais alta de um edifício antigo, uns operários depararam-se com algo completamente inesperado. Enquanto desmontavam seções do teto, notaram uma abertura dentro de uma parede que não figurava em nenhum plano. Era um buraco cuidadosamente coberto. Ao entrar, descobriram que não se tratava de escombros nem restos ao acaso. Estavam diante de um compartimento meticulosamente preparado. Dentro desse espaço reduzido e oculto, havia uma coleção de objetos que pareciam detidos no tempo. Bandeiras com cruzes pretas em fundo branco e vermelho, braceletes intactos, retratos de um líder que marcou o século, manuais juvenis e livros com mensagens gráficas. Tudo estava em perfeito estado, como se tivesse sido guardado no dia anterior. O local onde apareceu este esconderijo havia funcionado décadas atrás como centro de reuniões juvenis sob a estrutura estatal do momento. Não era um achado casual. Alguém tinha decidido guardar esses elementos com muito cuidado, talvez antecipando que o regime não duraria. Os objetos não estavam empilhados nem jogados. Cada um tinha um lugar exato. Havia uma ordem que sugeria a intenção de conservá-los, não de escondê-los às pressas. Essa descoberta não ocorreu em um lugar qualquer. Era um edifício público, uma escola usada durante a guerra como sede de doutrinação juvenil. De fora, nada parecia fora do comum, mas entre seus muros havia se mantido em silêncio uma cápsula do passado. Os materiais foram entregues ao museu local, onde começaram a ser examinados um a um. Embora não se tratasse de peças únicas, a maneira como estavam guardadas e o local onde foram achadas lhes dava um peso adicional. Este achado mostrou como inclusive os lugares dedicados a ensinar podem ter sido usados para semear ideias com fins de controle. Os livros, os uniformes, as insígnias não eram apenas simbologia. Eram ferramentas de formação, usadas para moldar o pensamento de quem cresceu sob essa estrutura. Depois de serem restaurados, alguns desses objetos passaram a fazer parte de uma mostra itinerante, projetada para explicar como o regime havia penetrado todos os níveis sociais. O esconderijo, que por anos ficou invisível, tornou-se prova concreta de um processo que raramente deixava rastros tão ordenados. Sem necessidade de se deslocar muito, há outra construção no mesmo país que também foi preparada como símbolo. No meio de uma colina, um castelo de pedra antiga foi selecionado por um dos hierarcas mais influentes daquele governo. Não era uma escolha por capricho. Esse local foi adaptado com intenção específica. Queriam transformá-lo em um centro especial, não só físico, mas simbólico. Em sua parte mais baixa, sob os níveis acessíveis ao público, foi habilitada uma câmara circular feita com blocos escuros, sem janelas, sem decoração visível, só pedra, formas rígidas, simetria absoluta. No centro da sala foi colocada uma laje, e ao seu redor 12 nichos vazios. O piso tinha gravado um desenho que não aparecia em nenhum outro edifício oficial, uma figura circular, parecida a um sol escuro com 12 feixes. Essa imagem não era decorativa. Havia sido colocada para transmitir uma mensagem, embora não ficasse escrito qual era. Os registros não detalham para que foi usada essa sala. Tampouco há fotos de cerimônias ali. Só se sabe que foi terminada com prioridade e que recebeu visitas de alto nível de maneira frequente. Quem trabalhou nessa remodelação não o fez por escolha. Foram pessoas trasladadas de um campo próximo, obrigadas a escavar, carregar e colocar materiais durante jornadas extensas. Alguns morreram antes de ver terminada a estrutura. Não se tratou só de um projeto arquitetônico. Era uma construção com propósito simbólico.
Quando as forças contrárias ocuparam o lugar, o encontraram tal como havia sido deixado. O que antes foi considerado um centro privado foi transformado em parte de um museu estatal. A sala subterrânea se manteve intacta. Sua forma, sua disposição, a entrada de luz de um ponto superior que em certos momentos iluminava o centro da estância, tudo seguia igual. Não havia cartazes nem placas, só pedra e silêncio. O local ficou aberto ao público, com restrições claras. Não se permitem atos, nem gestos de homenagem, nem reuniões de nenhum tipo. Está vigiado e regulado. O que antes foi um espaço fechado e exclusivo se converteu em parte do registro do que realmente se desenhou nesse momento da história. Hoje se percorre como se percorre uma ruína. Mas as pedras não falam, só estão ali, mostrando sem explicar. Não muito longe, entre bosques densos e terreno montanhoso, outro local construído durante os mesmos anos teve uma função mais direta. Ali não se gravaram símbolos nem se ergueram torres de pedra. O que se escavou nessa região foi com um propósito completamente distinto. Quando os ataques do ar arrasavam as estruturas industriais visíveis, a solução do regime foi levar a produção para debaixo da terra. Nessa zona remota, milhares de prisioneiros foram obrigados a escavar quilômetros de túneis à mão. Não havia maquinaria pesada, só ferramentas básicas, fome e pressão constante. As passagens não eram simples cavernas. Em seu interior foram instalados trilhos, geradores, linhas elétricas, zonas de montagem. Ali se montavam peças para veículos blindados, partes de armamento pesado e componentes de um avião que voava mais rápido que qualquer outro. A atmosfera era insuportável. A poeira cobria os pulmões, o ar era denso, a luz falhava. Se um túnel colapsava, ninguém saía. E se alguém não produzisse o mínimo exigido, não comia. Cada jornada se levavam corpos e se traziam substitutos. O ritmo era constante, o valor da vida inexistente. Quando o exército contrário conseguiu chegar até esse complexo, encontrou um cenário congelado em seu horror. Máquinas detidas, estruturas incompletas, ferramentas pelo chão e corpos imóveis. Havia explosivos ainda ativos. Foram desativados justo a tempo. A partir de então, não deixou de sair material do subsolo. Restos metálicos, projéteis não usados, peças abandonadas e também ossos misturados com cimento. A maior parte desse sistema foi selada com concreto. Mesmo assim, de tempos em tempos, quando há chuvas fortes ou se escava por acaso, aparecem rastros do que ali aconteceu. Ninguém voltou a usar esses túneis. Não foram limpos, nem convertidos em outra coisa. Tudo o que foi deixado ali, continua ali. À medida que os anos passaram, o que ficou debaixo do mar começou a dizer mais que os documentos. Ao longo do oceano que separava a América da Europa, dezenas de estruturas metálicas repousam em silêncio absoluto. Não são destroços comuns nem navios mercantes. São embarcações projetadas para não serem vistas, para afundar e desaparecer sem deixar rastro. Os submarinos alemães, conhecidos por sua letalidade em alto mar, ainda permanecem debaixo da água, selados pela pressão e pelo frio. Depois dos avanços em detecção, muitos deles foram abatidos, um a um. Alguns foram encontrados décadas depois em condições quase intactas, como se o fundo do oceano os tivesse congelado no instante exato de seu afundamento. Ainda com seus compartimentos fechados, com a pintura apenas erodida e os instrumentos em seu lugar. Em vários casos, os restos das tripulações continuavam dentro, imóveis, como se o tempo não os tivesse tocado. Os locais onde foram encontrados não estão abertos a visitas. Não há turismo nem resgates. São considerados lugares de descanso eterno. A pressão das profundidades mantém tudo fechado, como se o interior tivesse sido embalado em silêncio. Foram documentados alguns cascos nos quais ainda há conservas, mapas de navegação e elementos pessoais que narram sem palavras como era viver debaixo da água durante semanas. Em um desses achados, o casco permanecia completo, com apenas uma seção frontal danificada pelo impacto. Outro foi localizado junto à embarcação que havia atacado, como se ambos tivessem ficado presos no mesmo momento. Cada um conta uma história que não aparece nos livros. A tensão de uma guerra sem superfície, em espaços reduzidos e sem saída. Embora estejam ocultos na profundidade, não estão esquecidos. A tecnologia moderna permitiu encontrar vários desses submersíveis. Cada localização foi registrada, protegida por convênios internacionais. Ninguém pode tocá-los sem permissão.
Ninguém pode abri-los. São estruturas que já não representam ameaça, mas que sim mostram o custo silencioso dessa luta prolongada debaixo do mar. Enquanto os rastros invisíveis dessa guerra dormiam debaixo do oceano, outro símbolo do mesmo regime emergia do fundo, mas em outro continente. Muito longe da frente europeia, em águas tranquilas perto da América do Sul, uma operação de resgate conseguiu tirar à superfície uma peça de quase 400 quilos. Era uma figura de bronze, uma ave com as asas estendidas, segurando um emblema. Durante décadas havia estado ali, debaixo da lama marinha, aderida aos restos de um navio que afundou na primeira etapa do conflito global. Esse navio, considerado uma ameaça precoce para as rotas comerciais, foi finalmente encurralado por forças navais em uma manobra de cerco. Sem possibilidade de escapar nem de receber ajuda, foi o próprio comandante quem decidiu enviá-lo para o fundo com tudo e símbolo. A escultura permaneceu ali desde então, presa entre limo, metal e correntes. Sua recuperação foi técnica, lenta e foi realizada com equipamentos preparados exclusivamente para essa tarefa. Quando a figura foi retirada da água, conservava sua forma, seu peso e sua presença. Foi exibida brevemente em um espaço controlado. Rapidamente começaram as reivindicações por parte de governos que exigiam que não fosse usada como troféu, nem como peça fora de contexto. Não era uma relíquia qualquer. Representava algo que ainda divide e provoca tensão. No final, a escultura foi retirada da vista pública. Foi vendida sob condições específicas. Não foi revelado quem a adquiriu. Só se soube que já não estaria disponível para ser mostrada sem autorização. O que restou foi a lembrança de um objeto simbólico que havia cruzado gerações sem ser visto. Saiu à luz, gerou polêmica e voltou a desaparecer. Como muitos elementos dessa época, seu valor não estava no material, mas no que representava. Não era só uma peça naval. Era um vestígio ideológico resgatado do silêncio do oceano, quase em paralelo. Mas do outro lado do canal que divide a França do Reino Unido, outro conjunto de estruturas permanecia de pé, sem necessidade de escavações nem resgates. Ali, em territórios insulares que alguma vez foram ocupados, mantém-se em seu lugar restos visíveis do que foi uma estratégia defensiva desproporcionada. Quando o regime estendeu seu controle a essas ilhas britânicas próximas ao continente, não demorou a convertê-las em um bastião militar. Foram cavados túneis, construídos postos com concreto reforçado, instaladas torretas, armazéns, sistemas de ventilação e salas de comando. Cada uma dessas construções tinha um propósito: antecipar um ataque que nunca ocorreu. Os caminhos foram modificados para conectar os búnkeres. As praias foram rodeadas por pontos de disparo. Inclusive, os morros foram perfurados para esconder munições e soldados. O trabalho foi realizado por mãos obrigadas. Não era voluntário. A infraestrutura cresceu à medida que a situação do regime piorava. Enquanto as tropas retrocediam no continente, as defesas nessas ilhas aumentavam. Parecia uma contradição. Fortalecer um local sem importância estratégica enquanto todo o resto colapsava. Quando o conflito terminou, muitas dessas estruturas ficaram vazias, em desuso. Algumas foram fechadas, outras permaneceram tal como estavam. Com o tempo, a vegetação cobriu partes delas. Mas não desapareceram. Continuam ali, como pegadas visíveis de uma preparação massiva para uma invasão que nunca chegou. Em certas zonas, as paredes continuam mostrando os mesmos tons cinzas. As portas blindadas ainda resistem à passagem do tempo. E os corredores não desabaram. Há espaços onde ainda se sente o confinamento, onde a umidade continua a descer pelas paredes e onde a escuridão não muda com os anos. A lembrança dessa ocupação permanece gravada não só nos relatos, mas no concreto. Essas ilhas foram convertidas em uma espécie de fortaleza externa que nunca foi posta à prova. O que alguma vez se planejou como linha de defesa impenetrável se converteu em um conjunto de ruínas militares que agora fazem parte da paisagem cotidiana. Enquanto as rotas ferroviárias continuavam a chegar ao limite do imaginável, um grupo de pessoas descia a toda pressa dos vagões. Não lhes era dado tempo para entender onde estavam. A poucos passos, alguém de bata branca decidia, sem explicações, quem se movia para um lado e quem desaparecia ao fundo de uma fila. Essa seleção era tão rápida quanto inapelável. Entre quem ficava de pé, alguns não eram conduzidos com o resto. Se tinham alguma característica específica, se eram gêmeos, se mostravam deformidades ou não alcançavam determinada estatura, eram separados.
Eram conduzidos a outro ponto do recinto. Não eram interrogados com dureza. Só eram feitas perguntas simples. Quantos irmãos, que parentesco, se sentiam dor? O homem que os recebia observava, tomava notas, marcava. Depois chegavam outros, extraíam-lhes amostras, faziam-lhes comparações físicas, pesavam-nos, mediam-nos. Às vezes lhes aplicavam substâncias nos olhos. Outras vezes, injeções sem explicação. Quem era levado a essas sessões não sabia o que ocorria realmente. No princípio, pensavam que se tratava de uma revisão médica. Alguns recebiam mais alimento, um lugar fechado para dormir, certa proteção em relação ao resto. Mas só enquanto servissem para os fins do lugar. Se um dos selecionados morria durante o processo, o outro era eliminado também, só para manter a simetria. Não se tratava de curar, só de registrar. Cada um dos passos ficava anotado. Havia folhas com nomes codificados, esquemas, desenhos anatômicos e frascos numerados. Quando o exército inimigo entrou, encontrou esse material ainda no local. Parte havia sido queimada às pressas, mas muitas pastas seguiam ali. Também instrumentos, frascos com restos conservados, desenhos técnicos e um silêncio que não explicava nada, mas mostrava tudo. O número de menores que passaram por esses procedimentos supera o milhar. Muito poucos conseguiram sair. A maioria não entendia que era parte de uma sequência, não de um tratamento. O médico que os dirigia escapou antes do final. Mudou de país, de nome, de vida. Nunca se sentou em um tribunal. Anos depois foram achados restos que coincidem com sua identidade, mas nunca houve uma declaração final. Só fragmentos, ossos, documentos e testemunhos de quem ainda se lembra. Tudo o que se fazia nesse porão foi documentado por quem sobreviveu. O lugar não precisava falar. Bastava entrar para compreender. Não havia placas comemorativas nem adornos, só paredes com marcas, mesas sem limpar e cadernos que diziam mais do que qualquer julgamento poderia ter dito. Em uma estrutura fechada, afastada do trânsito urbano e sem sinalização visível, um grupo técnico ingressou para revisar o que parecia ser um simples quarto de manutenção. O que encontraram não coincidia com nenhum plano conhecido. Havia uma comporta metálica antiga, selada com rebites que datavam de décadas atrás. Ao forçar a entrada, o que apareceu foi um cômodo inusitadamente limpo, com paredes revestidas em placas opacas e dispositivos alinhados sobre mesas metálicas sem óxido. Um dos artefatos mais chamativos tinha uma forma cilíndrica, com bobinas enroladas e um núcleo que parecia projetado para emitir campos. Ao seu lado, havia tubos de vidro conectados a condensadores primitivos. Nada estava etiquetado. No entanto, os técnicos que os inspecionaram imediatamente souberam que não se tratava de mecanismos comuns. Havia diagramas com esquemas de transmissão energética, cálculos de frequência e distâncias anotadas. Tudo sugeria que aqueles instrumentos haviam sido usados para experimentar com a possibilidade de enviar eletricidade através do ar, sem necessidade de cabos físicos. Os documentos achados entre as estantes estavam escritos com uma caligrafia precisa, misturando termos elétricos com linguagem militar. Algumas folhas mencionavam nomes de cientistas relacionados com o regime. Tudo parecia indicar que essa sala havia sido um laboratório experimental, oculto de propósito. Não se encontrou evidência de destruição nem sinais de abandono abrupto. Pelo contrário, os dispositivos estavam montados, as ferramentas alinhadas e os papéis guardados com ordem. A ideia de transmitir energia sem contato direto era considerada avançada inclusive décadas depois, mas nesse lugar tudo estava já em fase de teste. Nunca se soube com certeza se o sistema funcionou realmente ou se foi uma tentativa sem resultados. O certo é que o espaço foi fechado durante anos e só foi redescoberto por acaso. Hoje permanece sob custódia oficial. O que ali se experimentou não figura em manuais nem arquivos públicos. Só existe através dos componentes resgatados e dos relatórios técnicos que não foram eliminados. Não muito longe desse recinto, em uma zona que havia sido vedada com concreto, outra sala foi descoberta por uma equipe que inspecionava velhas instalações subterrâneas. Ao quebrar parte do muro, liberou-se um ar denso, carregado, que obrigou a evacuar a todos os presentes. Os sensores indicaram presença de radiação mais alta do que o normal. A sala, ao ser aberta por completo com trajes especiais, revelou instrumentos quebrados, latas corroídas e contêineres com resíduos selados. Alguns deles levavam símbolos de advertência, outros estavam sem marcar.
No centro havia uma plataforma circular, e ao seu redor, cabos quebrados conectavam com telas já inservíveis. Em uma esquina, uma lousa de laboratório mostrava uma fórmula escrita com giz, ainda visível, com referências ao urânio. Não restavam pessoas por perto capazes de explicar o achado. Somente os restos materiais ofereciam pistas. Entre os papéis parcialmente destruídos, distinguiam-se termos como medição, intensidade e reação. Os investigadores concluíram que ali se haviam feito ensaios com materiais radioativos, possivelmente em busca de obter resultados acelerados para algum tipo de energia ou armamento. Não havia blindagem adequada. Tampouco havia registros oficiais que indicassem o uso do local. O lugar foi selado imediatamente depois do achado. Nenhuma amostra foi retirada sem autorização especial. Tudo ficou sob controle técnico, sem acesso público. Embora não se acharam restos humanos, sim havia indícios de abandono repentino. Ferramentas caídas, mesas viradas e cabos desconectados a meio uso. Ninguém pôde confirmar se foi evacuado por emergência ou se simplesmente foi esquecido após o colapso do regime. Atualmente, essa sala permanece fechada. É um dos espaços mais perigosos descobertos em instalações do período. Sua existência não aparece em nenhum arquivo militar. Só foi possível encontrá-la pela degradação parcial do cimento que a cobria. Quando o conflito terminou e as tropas aliadas começaram a percorrer os territórios controlados pelo regime, nem todas as instalações foram detectadas de imediato. Em um setor boscoso, debaixo de uma estrutura simples coberta por vegetação, foi encontrada uma escotilha enferrujada que levava a um nível inferior. O que a princípio parecia um simples refúgio se tornou um dos achados mais completos em termos de tecnologia de comunicação cifrada. Ao descer, foram encontrados corredores estreitos com paredes revestidas em metal, com cabos ainda presos às guias. Os cômodos internos estavam alinhados com mesas, painéis de comutação e dispositivos que em sua época foram usados para receber e enviar mensagens. Sobre uma mesa central havia uma máquina de codificação intacta, com seu mecanismo sem desmontar. O teclado, os rolos internos e as coberturas de madeira se mantinham como se alguém tivesse saído há apenas alguns minutos. A máquina coincidia em design com os modelos conhecidos como Enigma, embora com algumas modificações que não figuravam em registros anteriores. Ao seu lado havia pilhas de papéis com anotações codificadas, muitos deles ainda sem decifrar. Alguns fragmentos mostravam séries numéricas, nomes de localizações e horários marcados com precisão. Tudo indicava que o local operava como centro de transmissão independente, possivelmente vinculado a movimentos estratégicos em diferentes frentes. Os painéis elétricos continuavam montados, as linhas telefônicas internas ainda estavam conectadas. Em uma sala adjacente, foram achados gravadores de bobina e microfones rudimentares que haviam sido usados para registrar mensagens de entrada. Não se encontrou rastro de destruição. Nada havia sido queimado ou desmantelado. Era como se os ocupantes tivessem saído com a intenção de voltar, mas nunca o fizeram. Os relatórios técnicos sobre o achado concluíram que esse centro operou até os últimos dias do regime. Foi uma das poucas estações subterrâneas onde a atividade parou sem intervenção externa. Aparentemente, sua localização remota permitiu que se conservasse quase em estado original. Todo o material foi extraído com extremo cuidado e várias das transmissões ainda estão sendo estudadas por especialistas em criptografia histórica. Embora parecesse difícil de superar, outro achado mais discreto chamou a atenção dos investigadores pouco tempo depois. Não se tratava de uma fábrica nem de um laboratório. Era uma sala circular perfeitamente camuflada, projetada para observar sem ser vista. Foi descoberta por acidente, quando um grupo de especialistas em estruturas abandonadas notou uma leve deformação no terreno junto a uma antiga base operacional. Ao escavar, foi encontrada uma entrada selada com terra compacta. Ao entrar, apareceu uma sala sem mobiliário, mas com paredes giratórias e clarabóias disfarçadas no perímetro. Todo o design estava orientado para um único propósito: permitir o acompanhamento visual do ambiente exterior sem revelar a posição do observador. As paredes internas tinham aberturas ocultas cobertas com filtros ópticos. Do interior podia-se olhar para fora, mas de fora não se detectava a existência da sala. Não havia cabos elétricos visíveis, mas sim mecanismos manuais para controlar as aberturas.
Também foram encontrados restos de lentes e peças ópticas embaladas. Diferentemente de outras instalações mais industriais, este lugar não mostrava sinais de uso estendido. Não havia sinais de alojamento nem elementos pessoais. Só ferramentas técnicas, anotações em papel vegetal e marcas no chão, que indicavam pontos de observação calibrados. O design afastava-se da arquitetura típica de defesa ou combate. Estava mais perto do acompanhamento visual encoberto, talvez para vigiar testes de armamento, ensaios de treinamento ou movimentos dentro de alguma zona restrita. Alguns mapas quebrados colados nas paredes mostravam coordenadas próximas, com linhas desenhadas do centro da sala para pontos específicos do terreno. Quando se revisou o entorno, descobriu-se que dessa localização exata podia-se ver sem ser visto uma ampla extensão do vale inferior. Cada abertura estava calculada para cobrir uma faixa distinta, como se tratasse de um sistema primitivo de monitoramento por setores. As autoridades selaram a sala pouco depois do achado. Não foi convertida em museu, só ficou documentada em relatórios internos. A tecnologia usada ali, embora simples, revelava uma intenção clara de controle visual sem exposição. E, no entanto, em outro ponto mais afastado, foi encontrada uma estrutura que resultou ainda mais desconcertante, desta vez em uma zona boscosa do leste, longe de qualquer rota transitada. Ali, uma série de instalações antigas parcialmente cobertas pela vegetação chamaram a atenção de uma equipe de inspeção. O que parecia uma simples estrutura de armazenamento terminou revelando algo muito mais difícil de classificar. Após desmontar uma dupla porta de aço enferrujada, o grupo ingressou em uma sala central mal iluminada. Nos cantos pendiam ainda correntes presas a armações metálicas. O cheiro era seco, velho, com traços de químicos. Não havia papéis visíveis a princípio, mas ao revisar os compartimentos inferiores, foram encontradas bandejas com restos ósseos cuidadosamente etiquetados. As peças não correspondiam a nenhum animal reconhecível de forma completa. Algumas tinham extremidades que pareciam fusionadas. Outras apresentavam dentes fora de proporção ou crânios alongados que não coincidiam com nenhuma espécie natural. Os especialistas em anatomia consultados dias depois confirmaram que se tratava de restos animais, mas com intervenções cirúrgicas evidentes. Não eram deformações naturais. Havia cortes limpos, implantes rudimentares, suturas com fios metálicos e partes unidas que não deveriam coexistir. Entre os restos, havia fragmentos de relatórios médicos queimados parcialmente, onde podiam ser lidos termos como estabilidade, adaptação e resposta. As folhas não levavam assinatura nem selos oficiais. Em um nível inferior da instalação foi encontrado um pequeno anfiteatro com bancos escalonados e uma mesa central de dissecção. As paredes estavam recobertas de azulejos brancos, já rachados pela umidade. Junto a uma pia sem água, havia frascos quebrados com líquidos já evaporados e etiquetas em alemão com símbolos de advertência. O conjunto do lugar não estava feito para abrigar pessoas a longo prazo. Era um local de observação técnica, com registros visuais e vitrines de conservação. Tudo apontava para que ali se realizaram testes repetidos com animais, provavelmente buscando modificar comportamentos ou características físicas. Não havia documentação conclusiva sobre o propósito exato do laboratório. Alguns investigadores sugeriram que poderia se tratar de tentativas de criar espécimes com fins de estudo militar ou biológico. Outros consideraram a possibilidade de ensaios para testar substâncias em organismos com alterações induzidas. O único claro era que os restos encontrados não podiam ser atribuídos a nenhuma espécie animal sem intervenção direta. O lugar foi selado apenas concluíram as inspeções. Não se autorizou sua abertura pública. As amostras resgatadas foram armazenadas sob custódia técnica. Nenhuma foi enviada a museus. Tampouco houve comunicados oficiais amplos. Só foram redigidos relatórios internos com acesso restrito. Até hoje, as imagens tiradas ali não foram divulgadas por completo. O pouco que se conhece provém de registros técnicos e relatos de quem participou do achado. O conjunto do que foi descoberto não oferecia respostas, mas multiplicava as perguntas. Mostrava que, em paralelo ao visível e documentado, desenvolviam-se linhas de trabalho ocultas, afastadas da frente e de qualquer revisão externa. Este achado, por sua singularidade, permanece como um dos mais desconcertantes em todo o repertório de descobertas posteriores ao colapso do regime.
não só pelo que mostrava, mas pelo que insinuava. Nada disso foi casual. Cada túnel selado, cada sala fechada, cada objeto enterrado foi ocultado com precisão. Não se tratava apenas de esconder provas, mas de assegurar que, se algo saísse mal, todo o resto continuasse funcionando das sombras. Em meio ao caos do colapso, alguns arquivos desapareceram. Outros ficaram presos em cofres que ninguém voltou a abrir. Enquanto o mundo celebrava o final da guerra, debaixo do solo ainda restavam trens blindados, compartimentos com energia sem cabos, salas circulares projetadas para vigiar sem serem vistas e restos animais alterados sem explicação. O que parecia destruído continuava ali, parado por décadas, e o mais inquietante não era o que esses espaços mostravam, mas o que sugeriam, que houve muito mais e que grande parte nunca foi encontrada. Cada descoberta que foi feita foi por erro, por uma fenda em uma parede, por uma máquina escavadora que cavou muito fundo, por um túnel que ninguém havia voltado a percorrer. O silêncio não foi esquecimento, foi parte do design, e tudo o que agora volta à luz não é mais do que uma fração do que ainda continua oculto.